Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Quem estiver me vendo no canal Paz e Bem vai visitar lá o canal Filosofia em Movimento. Quem está me vendo no canal Filosofia em Movimento e que gosta de assuntos sobre espiritualidade, religiões, espiritualidades plurais e tal, o canal Paz e Bem é o lugar para entender, viver e pensar uma ética da diversidade religiosa, tá bem? Mas a gente está aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que inclusive a gente já está terminando, né? Falta pouco para a gente terminar essa leitura e entrar com outros projetos. E hoje eu vou falar para você sobre algo que é muito interessante nesse livro, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é como que ela entende que isso que foi chamado de bruxaria no início da modernidade, né? A caça às bruxas, a terrível caça às bruxas, foi no início da modernidade, não foi no coração da Idade Média. Lá não foi assim, não teve assassinato em massa de mulheres. Então, foi uma coisa do começo da modernidade, do começo do sistema capitalista, né? Isso da economia capitalista. Foi isso que a gente já tem falado em todos os outros vídeos, né? Tá, isso só para lembrar e não começar a falar as coisas do nada para quem está chegando agora. Ela acha que a gente tem que entender essa figura, essa ideia do crime de bruxaria, como hoje se entende terrorismo. Porque que crime é esse que elas falam sobre a bruxaria, né? Então, ela disse assim, ó, que a acusação de bruxaria cumpriu a função similar a que cumpre o crime de lesa majestade, punido por morte, né, muitas vezes, e que, de forma significativa, foi introduzida no Código Legal inglês justamente nesse período, né? Tá, então, ela vai dizer que a bruxaria ela teve uma função similar à que cumpre hoje ou, essa ideia ou a acusação de terrorismo, né? A própria obscuridade da acusação, o fato de que era impossível comprová-la, ao mesmo tempo em que evocava o máximo horror. Então, hoje, né, se você quer desmoralizar um agente político, vamos pegar um líder, por exemplo, do movimento do sem terra, do sem teto, você fala que ele é terrorista. E essa palavra, ela já cega, né, a compreensão de muita gente, porque ela já vem com esse conteúdo de repulsa, né, com esse apelo por uma repulsa imediata que não permite lá entender o que está acontecendo. Então, a bruxaria era isso também. Era algo que não se podia comprovar, mas que, ao dizer a tal mulher a bruxa, isso já implicava uma repulsa e uma rejeição que começava do pequeno e que, né, que começava de poucas pessoas e que ganhava uma grande proporção ao ponto da exclusão dessa mulher, tanto da sua sociedade quanto da própria vida, né? Então, a acusação de bruxaria implicava que pudesse ser utilizada para castigar qualquer forma de protesto, com a finalidade de gerar suspeita, inclusive sobre os aspectos mais corriqueiros da vida cotidiana. Então, aqui ela vai mostrar o seguinte: por que que eles tinham tanto interesse em acusar e condenar, né, e punir por bruxaria mulheres velhas, a maioria delas, né, mulheres velhas, parteiras, curandeiras, mulheres que entendiam de ervas, ou mulheres que tinham perdido terra, viúvas, que a terra, né, foi sendo expropriada no desenvolvimento do capitalismo agrário. Então, estava aquela mulher viúva com aquela pouca terra, não tinha condições de pagar os impostos. Há muitas mulheres paupérrimas que saíam à rua pedindo comida, e então, quando não recebiam, ficavam com raiva. Então, assim, por que que essas mulheres pobres eram consideradas tão periculosas, né? O que ela vai desenvolver nesse livro, o que ela vai dizer nesse livro é que isso tem a função de gerar esse clima, de criar esse clima de que existe um inimigo interno próximo a nós, e isso desvia a atenção da principal violência que está sendo cometida contra a gente. Então, no caso lá, era a desapropriação das terras, a desqualificação do trabalho, a diminuição dos recursos da população, a fome crescente, tanto que as bruxas, ela mostra aí nos depoimentos, elas geralmente dizem, né, que ela lançou a maldição depois que foi recusado um pão para ela, então ela lança uma maldição e a pessoa fica doente, tá? Qualquer coisa assim. Então, se aproveitar da miséria, né, e especialmente as mulheres, né, como alvo do ataque,
dispersava a atenção dessas mudanças na economia, na vida social, na vida econômica, no modo de subsistência das pessoas, para um outro inimigo, esse inimigo fantasmagórico, esse inimigo fantasioso, né? Que é a bruxa, que é o inimigo interno. Aqui entre nós, essa coisa do inimigo interno já aconteceu, né? Então, por exemplo, quando teve o regime militar, o golpe militar, era considerado quem eram os inimigos internos, né? Os comunistas, os socialistas. Então, hoje, para fazer um paralelo do que seria esse inimigo interno, que foi a bruxa naquele período, hoje, por exemplo, a gente vive esse momento em que, claro, não chegou, espero que não chegue, né, ao ponto em que as mulheres do século XVI e XVII chegaram de serem exterminadas em massa, né? Espero que isso não chegue hoje, nem para homens, nem para as mulheres, nem para os homens. Mas a gente vê a mesma estratégia de criar rupturas nas relações sociais entre as pessoas da mesma classe. Então, o inimigo interno a gente viu sendo construído ao longo de, no mínimo, 10 anos, mas eu vejo isso acontecendo há mais tempo, que é o petista é um inimigo interno, ele é associado com a questão demoníaca, tanto pelos olavistas, né, quanto por algumas vertentes, felizmente não todas, do meio protestante, né? Pela feminista, que também é associada a um aspecto demoníaco, pelos artistas, que também são associados a uma depravação, degeneração demoníaca. Então, a gente vê sendo construído ao longo desse tempo esse inimigo mistificado, fantasioso, que tem esse caráter pouco provável, que era o que foi atribuído à bruxa. E o comunista também, né? O comunista. Também hoje, né, se usa dessa figura para criar essa ruptura social, para impedir que duas pessoas, dois trabalhadores dentro de um Uber, se entendam, né, enquanto uma mesma classe que precisa ser defendida, precisa ser protegida, e passam a ser inimigos porque tem ali um demônio feminístico, vamos dizer, dentro daquela, e outro não, outro é da família tradicional. Então, esse tipo de racha, né, equivale ao que foi feito com a bruxa. Claro que a gente viu nos outros vídeos que não era só isso, também tinha outras questões, que era o controle reprodutivo pelo Estado, em função da peste, que tinha morrido muita gente. Enfim, tem outras coisas envolvidas. E essas outras coisas já estão nos outros vídeos, né? Mas hoje eu queria falar desse aspecto da bruxa como a inimiga interna, porque a gente pode fazer esse paralelo com o que nós vivemos hoje. Outro aspecto que ela diz também sobre a construção dessa bruxa, dessa mulher pobre, né, como bruxa, como muito perigosa, como destruidora, tem a ver com a diferença social radical que começou a haver nesse primeiro momento do capitalismo, com a desapropriação das terras, dos camponeses, que começaram a virar assalariados em condições terríveis de exploração, pessoas assim realmente sem condições assim de comer e tal. Foi uma coisa muito terrível essa passagem, essa mudança, né, no sistema de produção de vida para a modernidade, ou seja, para o capitalismo. Então, ela fala no livro, né, que possivelmente muitas dessas pessoas pobres, quando pediam comida, ou pediam vinho, ou pediam leite, ou pediam, sei lá, lenha, qualquer coisa que pudesse ajudar, e não eram ajudadas, que elas, claro, possivelmente ficavam com raiva mesmo, enfim, xingavam e tal. E que, no imaginário dos poucos proprietários que continuaram ali vivendo bem, as poucas pessoas que continuaram vivendo bem, aquela massa imensa de gente pobre, inclusive com a pobreza que derivou da peste, que derivou da desapropriação do cercamento das terras, essa massa de pessoas pobres, quem tinha privilégio supunha eles nos odeiam, eles vão roubar o que é nosso, eles invejam o que a gente tem. Então, essa coisa de cercar, proteger o que é meu, não deixar que o pobre roube, isso é uma coisa que a gente ouve hoje em dia, né?
essa ideia de que a revolta do pobre, a dificuldade dos pobres é uma questão de inveja do rico, que os pobres têm inveja de quem tem sucesso, tá? Que é um discurso todo que oculta, que impede de ver as relações sociais reais que estão excluindo algumas pessoas do acesso aos bens, né? Ao modo de vida com dignidade, né? Enfim. Então, é isso que eu queria pontuar para vocês hoje, esses dois aspectos que a Silvia Federici trata sobre a bruxa, né? A bruxa como o terrorista, então um bode expiatório, a construção do inimigo interno, uma divisão de entre homens e mulheres naquele período, assim, se havia já um patriarcado e um machismo, no século XVI e XVII que isso ganha uma dimensão inimaginável. Inclusive, ela comenta, né, estranho como pouco se fala do que foram 2 séculos de perseguição contra as mulheres, uma perseguição terrível, até que no final desse processo a mulher, então, é concebida como um ser frágil, dependente de um homem cujo trabalho não deve ser assalariado, porque o marido passa a ser dela o patrão, né? Mas ela não, mas essa relação ela faz um trabalho voluntário, gratuitamente, deve ser protegida no interior da casa, né? Então, tá, fiz uma deriva agora, né? Fiz uma deriva, mas assim, essa coisa das duas coisas, inimigo interno, que é uma coisa que a gente sente hoje, né, gente? Olha, professores viraram inimigo interno, professor que faz política na sala de aula, a feminista, o LGBT que vai destruir a família, quer dizer, e tudo, de fato, no discurso de algumas pessoas que estão defendendo esse sistema do salve-se quem puder, do neoliberalismo, associam essas outras formas de vida e modos de ver e formas de resistência a, de fato, caráter demoníaco, que é o caso do guru do presidente que morreu há pouco tempo. Ele falava claramente, teoria comunista é uma teoria demoníaca. Tum. Então, na hora que chega nesse nível de fantasia, o que é que os seguidores, os crentes podem fazer com relação à bruxa se não fugir e desejar que ela seja exterminada? Então, é esse tipo de discurso que vem sendo construído ali onde a gente não conhece, no folhetim que vai pelo WhatsApp que a gente não frequenta, em determinadas igrejas espalhadas por aí que a gente não sabe que elas existem, né? A gente não vê, e que está se propagando. Então é preciso tomar muito cuidado, prestar muita atenção, não esquecer que isso aconteceu. O que é o inimigo interno, então? É aquela pessoa que perde os direitos de cidadania. Exemplo muito claro para vocês. Quando eles se dizem cidadãos de bem, isso significa que nós não somos cidadãos de bem. Mas não é só que a gente não é cidadão de bem, nós não somos cidadãos, porque eles são pelo Brasil, nós não somos pelo Brasil. Então, esse roubo, esse sequestro do amor pelo país, da preocupação com o bem-estar das pessoas no país, tudo isso é roubado, né, de nós que temos esse caráter, então, fantasioso de sermos bruxos, demoníacos, e então nós somos, esse inimigo interno ele é destituído de direitos de cidadania. Esse que é o problema. E era o que acontecia com essa mulher, com a bruxa, por 2 séculos. Ela deixava de ser uma cidadã, deixava de ser alguém que merecesse respeito, eram eliminadas, né? Sim, milhares por 2 séculos. Foi um processo que acompanhou o desenvolvimento do capitalismo, a implantação, né? A estruturação do capitalismo. Nos outros dias a gente entende melhor, com base na Silvia Federici, né? Por que essas coisas caminharam juntas. Hoje eu queria deixar esse recado, e também dessa coisa da inveja do pobre, né? Então essa inveja faz com que ele tenha poderes maléficos, e aí se esquece do poder de exploração, né? E do poder social e econômico que produz a exclusão, que produz a miséria, e que esse tipo de jogo, de mecanismo simbólico, foi aplicado lá na perseguição das mulheres, nesse período terrível do século XVI e XVII. Tá bem, gente? Começo do XVII, né? Então tá. Então é isso.
E o curso de extensão continua andando muito bem, quarta-feira de manhã e sábado de manhã. Quem quiser vir, fluxo contínuo, me chame, que é um preço bem acessível e vocês vão gostar, tá bom? Um grande beijo, até semana que vem.